Agora tá começando os nossos palpites aqui, galera. Palpites para essa quarta-feira com bastante jogos. Então não esquece de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando também. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, o link tá aí na descrição, é o nosso grupo totalmente gratuito, o link tá aí na descrição também, tá? Então não esquece dessa força aí pra gente. Grupo grátis, galera, é o que eu sempre falo aí pra vocês, tá? O grupo grátis a gente via palpites, a gente via bilhete pronto, tá? A gente via muitas coisas pra vocês, tá bom? Então, principalmente os bilhetes, a gente via bastante bilhetes, tá? Então, pra quem quer lucrar e de graça, só clicar no nosso grupo grátis, vai lá junto com a gente. Você que gosta de ver os nossos palpites aqui, clica aí no link da descrição e garante sua vaga lá no nosso grupo totalmente gratuito, tá? Não paga nada pra estar lá junto com a gente, não. Jogo entre Fluminense e Palmeiras, jogo 7 horas da noite, galera, na mesma pegada que eu falei na terça-feira, tá? A gente vai fazer aqui na quarta-feira. Vou deixar os jogos aí das eliminatórias da Champions League pro final. Então fica até o final para você pegar esses palpites, tá bom? Que pode ser que te ajude muito nesses jogos aí de eliminatórias. Fluminense e Palmeiras, 7 horas da noite, que eu gosto para esse jogo, galera. Para esse jogo, galera, Fluminense vem sem Arias, Palmeiras vem sem Estevão, sem Richard Rios, que foi vendido pro Benfica agora. O Arias, você já sabe, foi pro Wolverhampton, então foi o último jogo dele aí contra o time do Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro, então contra o Flamengo já não jogou. E o Palmeiras sem Estevão e sem o Richard Rios também, que agora, como eu falei, já foi pro Benfica. Galera, para esse jogo, de verdade, ó, eu gosto de 2 gols, tá? Nem vou enrolar tanto com vocês, porque o Fluminense precisa vencer, o Fluminense não tá numa fase tão boa, e o Palmeiras, querendo ou não, mesmo sem Richard Rios e mesmo sem o Estevão, né, que fazia muita diferença no time do Palmeiras, foi numa fase boa, venceu o Atlético Mineiro aí no último jogo por 3-2. Já o Fluminense perdeu pro Flamengo, um clássico, 1-0, né, um gol no finalzinho do jogo. Vinha segurando o Flamengo, né, um jogo ruim, né, um clássico aí carioca muito ruim. Não gostei do jogo, mas com 1-0 aí pro time do Flamengo. Mas é isso, tá? Gosto de 2 gols, tá? Gosto de 2 gols para esse jogo aqui. E se eu fosse buscar algo no mercado de resultados, eu buscaria algo a favor do Palmeiras, tá? Um dupla chance Palmeiras. Mas como é na casa do Fluminense, eu vou ficar de fora desse mercado de resultados, tá? Os últimos jogos entre elas, vamos estar puxando aqui, ó, 1-0 pro Fluminense, 1-0 Fluminense, 1-0 Palmeiras, tá? Os 3 últimos jogos foram bem under, né? 1-0. Depois 2-1 Fluminense, 1-1, 1-1, 2-1, 1-0, 2-0 e 1-1. Galera, pra mim, realmente, jogo pra gente ver aqui 2 gols. Gosto de 2 gols e, como eu falei, fosse buscar algo no mercado de resultados, dupla chance Palmeiras pra mim é uma boa, tá? Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui Ceará e Mirassol. Mirassol que tá numa fase muito boa, né? Mirassol tá bem demais, empatou com o Palmeiras dentro da casa do Palmeiras, venceu o Santos 3-0, uma massa pra cima do Santos. E o Ceará, galera, que vinha numa fase boa, mas aí depois perdeu pro Corinthians, né? O time do Ceará, jogando dentro de casa. E parece que dentro de casa o Ceará não vai tão bem, né? Dentro de casa o Ceará é o 9º melhor aqui, né? Então não é um bom mandante. E como visitante o Mirassol também, né? Não é um tão bom visitante. Mas de verdade, pela odd e pelo valor que eu sempre falo para vocês, que é bom a gente buscar o valor nesses jogos, para mim o Mirassol não perde esse jogo, tá? Eu buscaria dupla chance pelo que o Mirassol vem jogando, tá? Mas é na casa do Ceará, então para mim o Ceará vai tentar complicar a vida do Mirassol aqui. E a gente não vai ver um Ceará jogando recuado como jogou contra o Corinthians, tá? Então a gente vai ver um Ceará jogando mais pra cima, porque querendo ou não, galera, não é um Corinthians, não é um time grande. Querendo ou não, esses times menores, né, como Ceará, Mirassol respeitam. Mas o Mirassol não respeitou o Santos, tá? Amassou o Santos. Então, pra mim, galera, jogo também pra 2 gols. De verdade, eu buscaria, tá? Buscaria 2 gols. Depois dessa derrota pro Corinthians, o Ceará vai querer ir pra cima do Mirassol pra tentar vencer esse jogo. E o Mirassol vem confiante, né? Depois de um 3-0 pra cima do Santos, galera. Vem muito confiante. Quem quiser buscar um handicap asiático mais um a favor do Mirassol, é uma boa também, tá? E aqui a gente tem uma vantagem, tá? Se o Ceará vencer por 1-0, 2-1, 3-2... a gente tem a aposta devolvida, tá? Então eu gosto desse handicap também, tá? Próximo jogo, a gente tem aqui Corinthians e Cruzeiro, galera, jogo 7h30 da noite. Por que o Cruzeiro é favorito? Porque a fase do Cruzeiro é muito boa, os caras estão voando, tá? Gabigol, Caio Jorge, estão voando. O Cruzeiro é o líder com 33 pontos, e o Cruzeiro precisa continuar vencendo para se distanciar do Flamengo, porque o Cruzeiro vence, o Flamengo vence também. Então o Cruzeiro tem que vencer e esperar um tropeço do Flamengo aí. Já o Corinthians, galera, é o 10º colocado numa fase bem ruim, tá? O Corinthians venceu o Ceará, né? Achei que ia engrenar e foi perder o clássico pro São Paulo por 2-0. Tá? Então a fase do Corinthians não é boa. Mas o que eu gosto desse jogo, galera, pra mim o Cruzeiro não perde. Mas querendo ou não, pego um Corinthians, galera, dentro de casa. Tem o apoio da torcida e pode ser que o Corinthians surpreenda e vence esse jogo. Então por isso que eu gosto do mercado de 2 gols. O Cruzeiro tem cumprido essa linha nos seus últimos jogos, tá? Vende um 2-0 contra o Fluminense, vende um 4-0 agora no Juventude. O Corinthians também tem cumprido essa linha.
Só contra o Ceará que ficou 1-0, mas contra o São Paulo tomou 2 gols também, então é uma defesa que toma gols e pega um ataque muito forte, que é o ataque do Cruzeiro, então por isso que eu gosto de 2 gols também para esse jogo aqui, tá? E se eu fosse buscar algo no mercado de resultados, como eu falei, dupla chance pro Cruzeiro, pelo momento que vem, tá muito bem, para mim no máximo empata, não perde esse jogo aqui, tá? Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui Vitória e Sport Recife. Vocês estão vendo que a gente tem bastante jogo do Brasileirão, né? Esse jogo 9h30 da noite, o que eu gosto do jogo, pra mim o Vitória não perde, tá? O Sport, pra mim, galera, infelizmente o Sport já tá rebaixado, vai ser difícil o Sport sair daqui com apenas 3 pontos. O Vitória vem de uma grande vitória para cima do Bragantino, tá? Por 1-0, mas venceu. Então dentro de casa é a força do Vitória, ele tem que aproveitar e tem que vencer o último colocado, tá? Então pra mim é dupla chance pro Vitória, tá? Gosto do dupla chance pro Vitória e eu não duvido que a gente tenha um jogo pra gols. Por quê? Porque o time do Sport vai querer ir pra cima, tá? Quando ele pega equipes maiores, como o Botafogo, né, joga mais retruncado, mais recuado, né, para tentar achar um gol no contra-ataque. Mas agora que ele pega o Vitória, que é uma equipe menor e sabe que pode jogar de igual para igual, ele vai para cima. Então por isso que a tendência é que se torne um jogo over, tá? Então um jogo para 2 gols também eu gosto, tá? Fica de olho, fica de olho. Mas o ataque das equipes não ajuda. Esse é o problema, tá? Porque o ataque aqui, ó, do Sport, 5 gols apenas, galera, marcado em 13 jogos. E o do Vitória, 11 gols em 15 jogos, tá? Então, pra mim, é complicado buscar por conta desses ataques. Por isso que eu prefiro ficar nesse dupla chance a favor do time do Vitória, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Bragantino e Flamengo. Esse jogo que é 9h30 da noite, galera, o que eu gosto para esse jogo aqui. Jogão, tá? Jogão. Bragantino vem numa fase boa, mas perdeu pro Vitória no último jogo, empatou com o São Paulo, então vem tropeçando, tá? Então a tendência é que o Bragantino comece a tropeçar aí nesses jogos, tá bom? E o Flamengo, galera, venceu o time do Fluminense, tá? Jogando dentro de casa. Agora joga fora de casa e o Flamengo sabe que precisa vencer. E aqui também tem esse confronto direto, porque se o Bragantino vencer o Flamengo, o Bragantino encosta no Flamengo, empata aí no número de pontos, tá? Então, pra mim, galera, primeiramente eu olho pro mercado de gols pra esse jogo, porque o Flamengo, como eu falei, precisa vencer e o Bragantino também. E o Bragantino sabe que se vencer, encosta no Flamengo e vai brigar por título, tá? Então, pra mim, jogo pra 2 gols, galera, é uma boa. É uma boa, o Bragantino vem cumprindo essa linha, vem tomando gols, tomou 2 do São Paulo, tomou 1 do Corinthians, tomou 1 agora do Vitória, tá? Então pra mim 2 gols é uma boa, tá? O Flamengo tem um ataque muito forte, a gente já sabe, a gente já conhece, e pra mim também o Flamengo não perde show, tá? Dupla chance pro Flamengo, eu gosto desse dupla chance pro Flamengo aí, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Santos e Internacional, galera, jogo 9h30 da noite. E o Santos joga onde que ele costuma surpreender, né? Que é dentro de casa. Então eu já, sem enrolação, tá? Pra mim, dupla chance pro Santos, eu gosto, tá, galera? Pra mim o Santos não perde esse jogo, no máximo empata. O Santos, galera, que contra o Mirassol, aí vocês falam, o Felipe tá ficando louco, tá buscando dupla chance pro Santos depois de um 3-0 pro Mirassol. Mas não é, galera, é que dentro de casa o Santos consegue ser forte. Dentro de casa, com o apoio da torcida, o Santos consegue ser forte, consegue surpreender. E o Internacional, se a gente pegar os jogos do Inter, o Inter joga muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo o Inter cai demais. Então o Inter cai muito de produção. E pra mim, galera, o Santos pode aproveitar isso, tá? Com certeza o treinador do Santos tá de olho nisso e vai aproveitar bastante. Mas pra mim o dupla chance pro Santos eu gosto, mas eu também não duvido que a gente tenha um jogo pra pelo menos 2 gols, tá? Pelo menos 2 gols eu acredito que possa sair nesse jogo aqui, tá? Mas, galera, é aquele jogo entre mais de 1,5 e menos de 3 gols e meio, tá? Não vejo o jogo pra ser tão aberto assim também não, tá? Pra mim é no máximo 2 gols esse jogo aí. Os últimos jogos entre elas, ó, 7-1, tá? Pro Internacional. Mas isso aqui foi loucura, o que é isso? Não lembro desse jogo, galera, 7-1. Ô louco, 7-1 pro Inter. Não lembro desse jogo aqui não. Mas ó, 1-1, 1-0, 1-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-0, 2-0. É um confronto, não é tão over, né? Então por isso que esse menos de 3 gols e meio cabe. Mas de verdade, o Santos pra mim não perde, tá? Tá jogando dentro da Vila, com o Neymar. Pra mim o Santos pode surpreender realmente aqui nesse jogo, tá? E galera, agora vamos pros jogos, tá? Da Champions League, das eliminatórias da Champions. Ó, primeiro jogo, Brann e Salzburg. Esse jogo 2 horas da tarde. O Salzburg é o time aí da Áustria, um time muito forte, sempre disputou a Champions League, né? Sempre entrou aí se eu não me engano, ele não foi campeão essa temporada, tá? Então por isso que ele tá disputando os playoffs. Mas é um time que sempre tá ali na Champions League, né? A gente sempre vê, não consegue fazer nada, mas pelo menos tá sempre ali. Então vai tentar de novo. E pra mim não perde, tá? Pro Brann, o time da Noruega, o time que tá bem lá na Noruega. Se eu não me engano é o terceiro ou o segundo colocado, o time do Brann. Tá bem lá na Noruega, mas pra mim o Salzburg é mais time. Mas, galera, eu não gosto desse mercado de resultados, tá? Pra mim é mercado de gols, tá? O Brann é um time muito over, o Salzburg também é um time muito over, que joga muito no contra-ataque.
e para mim o jogo para 2 gols é uma boa. O Branco sabe que tem que fazer esse resultado dentro de casa, porque depois lá na Áustria vai complicar demais, tá? Essa odd lá na Áustria, tá? Quando for jogar o jogo de volta, vai cair muito. O Salzburg vai ir para uma odd de 1.30, 1.40, tá? Então pra mim, jogo pra também, ambas marcam, não duvido, tá? Até mesmo o jogo pra gente ver esse 2,5. É jogo pra mim pra gols, tá? Marca mesmo sendo jogo de ida, porque o Brasaco tem que fazer esse resultado. E o Salzburg, por ser um time que é chato, um time que não é bobo e sabe jogar no contra-ataque, galera, esse jogo pode ser um jogo bem aberto, tá bom? Próximo jogo, temos aqui o Shelbourne contra o time do Karabag, tá? Esse jogo 3,45, temos outro favorito agora, o Karabag. Karabag é um time também forte, tá? Ele tá sempre ali na Europa League. Champions League é difícil ele chegar porque começa a funilar, né? Aí começa a pegar equipes mais fortes, aí o time do Karabag costuma ficar pelo caminho, tá? Mas essas fases aqui, primeiras fases, né? O Karabag costuma passar, tá bom? Mas pra mim é favorito, tá? É favorito jogando contra o time da Irlanda, que é o Shelbourne. Então pra mim o empate nulo do Karabag nesse jogo vale, mesmo jogando fora de casa, tá? E não duvido também, claro, que seja o jogo para pelo menos 2 gols, tá? O Shelbourne sabe que precisa fazer esse resultado nesse primeiro jogo e o Karabag vai aproveitar a oportunidade. Pra mim, por ser um time mais forte, um time maior, não vem para jogar fechado, tá? Se puder vencer nesse primeiro jogo, já vai vencer, já vai fazer esse resultado. Então, pra mim também, por isso que esse jogo se torna um jogo over, beleza? Então é isso, galera. Sendo os palpites para essa quarta-feira com muitos jogos. Então vamos pra cima. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Não esquece de dar essa força pra gente, deixando like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, segue a gente lá e dá essa força aí pra gente. Também o nosso grupo grátis tem que estar na descrição. Tamo junto e vamos que vamos. Yeah. Yeah.